Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Prazer enorme desfrutarmos dessa nova oportunidade. Eu quero chamá-los e chamá-las, venham comigo, exatamente, para o Evangelho segundo Lucas. A gente está numa conversa, aprendendo o máximo que a gente pode acerca de oração. Para isso, nosso modelo é o absoluto, que é Cristo Jesus, o Senhor, ele é o paradigma, o ser humano por excelência. Então, a gente tem observado a oração na vida de Jesus e a vida de oração de Jesus. Eu vou dar continuidade ao mesmo texto que a gente leu na semana anterior, meu coração está inclinado nessa direção, e eu vou fazer em outra perspectiva. Então, Lucas capítulo 11, você pode abrir, Lucas capítulo 11, você pode abrir para os versos 1 e 2, a parte A. Depois disso, você pode vir comigo também a Atos, o mesmo capítulo 1, entretanto, hoje, em Atos capítulo 1, a gente lê exatamente o verso 8. Então, você pode abrir para Atos, capítulo 1 também, e nós leremos no momento oportuno o versículo 8. Então, Lucas, capítulo 11, verso 1 e 2, a parte A, nos diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei. Agora, Atos, capítulo 1, nós lemos exatamente o 8º versículo. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esses são os textos que eu separo, ou fui levado a separar nessa hora, e a partir deles que a gente desenvolve a nossa reflexão. Para isso eu vou te chamar, para que a gente possa fazer uma oração. Deus nosso Pai, nós queremos, nesse momento, suplicar abertura de compreensão. Nós reconhecemos que tão somente a partir da oração nós teremos acesso a certas preciosidades que, por vezes, elas são encobertas pela rotina ou pelos ruídos do cotidiano. Então, nesse momento, Pai, nós suplicamos que o Senhor continue a nos falar fortemente ao coração e que, para tanto, cada um de nós esteja presente no presente para desfrutar do presente como um grande presente. Nessa manhã, suplicamos também que o Senhor nos dê uma percepção mais apurada, que esse tempo seja, de fato, significativo, que a gente possa meditar com profundidade na Tua palavra. Para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham a ter contato conosco, oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Você sabe, nós estamos considerando a vida modelar do Senhor naquilo que a gente deve tanto emular quanto imitar nesse mundo. Separei o texto de Lucas. Você sabe, no encontro anterior eu disse que o Lucas, ele é o escritor tanto do texto que leva o seu próprio nome, quanto também de Atos, entendeu? Há quem diga, por exemplo, Atos dos Apóstolos, mas há quem diga que são Atos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo dando continuidade àquilo que Jesus começou não só a fazer,
mas também ensinar. Muito posteriormente é que os textos foram separados. Era tão somente um rolo. Você terminava Lucas, já caía em Atos. Só depois é que se separou. Então, Lucas, ele é extraordinário. Sempre que faço menção a ele, digo para que você leia com toda atenção, porque o Lucas ele tem uma capacidade de síntese magnífica. Ele sabe dizer muitas coisas com muita profundidade numa frase curta. Então, quem lê de qualquer jeito... Aliás, ler de qualquer jeito é igual comer salgadinho de botequim. Não serve para nada, só para prejudicar a sua saúde. Entendeu? Então, já fica... Pegou a visão? Entendeu? Tem, né? Porque o cara lê de qualquer jeito, só para dar... Li. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Não é desse jeito, entendeu? Isso aí só faz mal. Entendeu? Então, há uma maneira certa. Então, o Lucas, você precisa ter esse cuidado com ele. Então, ele foi o evangelista que demonstrou, por exemplo, maior interesse nesse aspecto do ethos de Jesus. Interessante que Lucas, se você tem esse olhar, ele é o evangelho, por exemplo, tanto da oração quanto da mulher. Observe o tratamento que Jesus de Nazaré dispensa às nossas irmãs no evangelho segundo Lucas. Você tem um parâmetro, um paradigma incrível. Então, é interessante nesse aspecto. Então, ele dá conta do ethos do Senhor e Salvador, que é Jesus, por isso que ele faz menção, por exemplo, de 10 episódios em que Jesus ora. E é magnífico perceber que muitos desses episódios não aparecem nos 3 outros escritores. Interessante, só o Lucas registra, pelo menos 10. Então, os autores, por exemplo, do Evangelho descrevem o ministério do Senhor como sendo triplo. Interessante isso. É ensino, pregação e cura. Ensino, pregação e cura. E já dizia o John Stott, de saudosa memória, que é difícil para nós imaginarmos o nível de exigência desse ministério triplo do nosso Senhor. Ou exigia muito. Eu que sou mais bobo aí, ó. Nem tenho idade para isso, já está policromático. Entendeu? Barbinha já está como? Agora imagina, se eu tivesse que ensinar a pregar e curar. Entendeu? E detalhe, só tenho 3 anos e meio para desenrolar isso. Esperei 30, pessoal aí da ansiedade que fica roendo unha. Imagina, você sendo Deus encarnado, saber que tem que fazer algo, esperar 30 anos. A galera não aguenta, rapaz. Entendeu? Fala para o cara esperar 1 mês. Entendeu? Fala para esperar 1 ano. O cara não aguenta. E esperar 30 para trabalhar 3 anos e meio. E o primo dele, que esperou 30 e trabalhou só 6 meses? Pegou a visão? Galera da ansiedade? Você não aguenta. Por isso, vou falar algo assim que, infelizmente, pode parecer clichê, mas não é. Tempo de Deus é outro, e eu disse aqui, só vou relembrar, a gente precisa se estar concatenado e ligado para saber se que tipo de relógio Jesus usa, porque é outro relógio. Ele sempre diz, a minha hora não é chegada, mas que hora é essa dele? É a hora de fazer as coisas conforme a vontade do Pai. E isso para nós é muito difícil. Você vê todo mundo aí ó, zanzando para lá e para cá, e aqui no planeta, quem não zanza para lá e para cá está doente. Entendeu? Por exemplo, encontra com alguém depois assim que você terminou o colégio, alguma coisa do tipo, o cara sempre te pergunta a classe, e aí, mano, o que você está arrumando? Pronto. Olha o gatilho da ansiedade aí. O cara enlouquece, mas você tem que falar que está fazendo alguma coisa. Duvido que a gente já tenha assim, aquela envergadura e fala, estou fazendo nada. Fazendo nada. Entendeu? Fazendo nada. Mano, a gente não aguenta. Você tem que mostrar alguma coisa. Esse é o problema. Entendeu? 30 anos. E aí, meu filho? Não, aí. Nem a mãe do cara aguentou. Nem a mãe dele aguentou. O vinho acabou. Entendeu? O vinho acabou. Tipo assim, né? 30 anos já vai dizendo, pô, mulher, o que tem eu contigo? A minha hora não é chegada. O que isso significa? Não ouvi meu pai dizendo nada. Não ouvi. Eu só me movo quando ele me disser alguma coisa. Esse é o segredo da existência. Tomás de Aquino já dizia que Deus é o primo motore. Então, se isso é de verdade, se isso é fato, nenhum de nós deveria se mover no universo enquanto não ouvíssemos a Trindade. Qualquer movimento sem ouvir a Trindade é só desperdício de energia. Você vai ter que voltar, brother. Quer ir? Tranquilo, só está indo para mais longe. Agora, quanto tempo vai levar para voltar? Entendeu? Quantos movimentos a gente já fez que não tinha nada a ver com a vontade da Trindade? Só vai levar mais tempo para voltar. É a mesma coisa. Meio-dia, o sol estalando, peão aí, ó, torrando. Senhor, manda sombra. Fala, não, filho, não é isso que está escrito, não. Aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não mandei isso aí. O que você está fazendo aí, cara? Não vim porque eu quis.
Então, fica à vontade. Esse é o problema, irmão. Agora, eu só estou falando assim, né? Alguns. Agora, em quantos nós já nos metemos? Esse é o ponto. Então, assim, até Deus resolver isso, irmãos, eu nem sei se a gente vai ter tempo para isso. Eu nem sei. Porque uma coisa eu sei, que nós não temos tempo para ver todas as promessas de Deus cumpridas. Por exemplo, não sei se você já investigou, são cerca de 7.000. 7.000 promessas há no texto sagrado. 31.105 versículos, dependendo da versão, ou 31.104 versículos, dependendo da versão. Tem uma versão, tem um versículo a mais. Beleza. Desses 31.000, entendeu? Você encontra 7.000 promessas. Legal. Só que tem um detalhe. Nem todas são para nós. Algumas já foram cumpridas. Por exemplo, um dia Deus chamou um camarada chamado Abraão, entendeu? Mudou o nome do cara para Abraão e disse que daria uma terra para ele. Só levou 700 anos para os caras pisar lá. Semana passada, muitos de nós se viram tocados porque perceberam que nem Moisés, que fez o grande empreendimento, se empenhou, nem ele entrou. 700 anos, hein? Então a gente não dá conta. Se tudo correr bem, a gente vai ficar 70. E se começar a fazer muita besteira? E se começar a se movimentar sem que Deus tenha ordenado? É só problema, irmão. Então, assim, o que conta é o que pode ser contado. Em que sentido? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Qual é o segredo desse texto? Que a idade que a gente tem não é a cronológica. Por exemplo, eu checo meu documento de identidade, sei que dia eu cheguei aqui no planeta, que idade cronológica eu tenho. Mas não é assim que Deus mensura a nossa idade. Deus mensura a nossa idade a partir da obediência. Então, está obedecendo, está contando, porque o que conta é o que pode ser contado. Isso aí que você está fazendo, isso aí não serve para nada, para que nós vamos contar isso? Nem contar de contabilizar e nem contar de testemunhar, não serviu para nada, só passou vergonha. Então, deixa passar. Então, tem uns camaradas que vai chegar lá no grandioso dia, vai ter um dia de vida. Porque assim, durante 24 horas o cara perseverou, conseguiu, e o resto, sei lá o que o cara fez. Olha que loucura. Então, assim, eu falo isso nesse tom bem-humorado, mas você não imagina quanto isso me causa. Assim, eu falei, meu pai do céu. Porque se eu fizer só uma besteira, só uma, hein? Umazinha, já me custaria muito para voltar. Mas quem falou que eu estou fazendo só uma? Não consigo, eu tenho que multiplicar a besteira, entendeu? Tem que pluralizar a coisa ruim, porque senão não sou eu, entendeu? Nós somos assim, infelizmente. Nós somos esse tipo de ser humanos caídos, entendeu? Então a gente não sabe esperar absolutamente nada. Modelo a gente tem, dei 2, entendeu? 30 anos de espera, 30 anos de espera. Se fosse hoje na nossa sociedade, a gente consideraria isso um grande desperdício, que é outra coisa que tem me chamado muita atenção. Eu já disse que Jesus é contra o desperdício, mantenho. Entretanto, há um desperdício que honra a Deus. Esse é um deles. Pode parecer aos nossos olhos, de acordo com a nossa formação e cultura, que foi um grande desperdício, aqueles 30 anos, entendeu? De silêncio. Até o capiroto ficou bolado com Jesus de Nazaré. Por quê? Imagina, Deus encarnado. Falou, não é possível que esse cara vai fazer nada, rapaz. Não é possível, cara. Pô, como é que é, meu filho? Vai. Não voa. Tanto é que no deserto é isso. Já que tu és quem és, porque no nosso texto em português fica assim, se tu és, aí dá a impressão de condição, não é. É já que você é, eu sei que você é. Então, eu sei que você é Deus. Eu duvido que você consegue não lançar a mão das suas prerrogativas divinas. Duvido que você consegue viver como ser humano submisso ao Pai. Duvido. Ele falou, então, sinto lhe informar, mas eu já comi. Porque ele falou assim, se tu és quem és, já que és quem és, manda que essas pedras se tornem pães, ou seja, faça o que não é convencional. Ele falou assim, então, sinto lhe informar, capiroto, você chegou atrasado, porque eu já estou alimentado. O capiroto deve ter ficado bolado. Falei, como assim? Porque a minha comida é fazer a vontade do meu pai que me enviou, então estou satisfeito. Entendeu como é que é o lance? E quem falou que a gente consegue? Aí botaram na nossa cabeça essa desgraceira aí, ó, que você, entre aspas, prosperando é quando tudo tá bom. Aí a antítese do que a Pietra tentou nos dizer em Filipenses capítulo 4, entendeu? É a antítese daquilo, é o contrário. A despeito de tudo, eu tô bem, porque eu já tô resolvido, eu sei quem eu sou. Agora, as coisas aqui no planeta são assim. Eu tô num lugar que tem mais injusto do que justo. Você quer que aconteça o quê, meu filho? Eu saio de casa tranquilo, o camarada sai todo errado, alterado, passa o carro em cima de mim. Ué,
E o que eu tinha com isso? Eu absolutamente nada, mas ele era doido, vai fazer o quê? É assim que é, entendeu? Agora, tenta entender isso. Tenta entender isso. Não dá para entender, não dá, mas dá para orar, entendeu? A gente aqui no planeta nem sempre vai ter as explicações que a gente quer, nem sempre, mas oportunidade para orar toda hora, toda hora. Mas aí qual é a nossa? Essa cabeça de grego que a gente tem, isso aqui é um negócio ali, ó, quadradinho, entendeu? E aí, quem falou que Deus vai atender os nossos caprichos? Entendeu? Tem coisa que a gente nunca vai saber. É até comum dizer, na eternidade, nem sei se na eternidade a gente vai saber, nem sei se vai ser importante, porque Deus é assim, entendeu? Ele faz do jeito que ele quiser. Agora, falando assim, sei lá se alguém pensa, não, mas esse... Não, ele faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é bom. O que me dá essa tranquilidade de falar essas coisas que eu sei que não são fáceis de ouvir com bom humor é saber qual é o caráter dele. Porque se ele não fosse ele, nem aqui eu estava. Eu tinha pulado no mar há muito tempo. Mas como eu sei que ele é ele, eu confio no seu caráter. Isso é que é fé. O que é fé? É confiança no caráter da Trindade. Então, a despeito de toda essa loucura, essa bagunça, eu sei que vai dar bom no final. O spoiler está aqui, ó. Entendeu? Apocalipse. Está aqui, ó. Reveladinho já. Já deu bom. Agora, a questão que a gente tem para resolver hoje é, e eu estou nesse bom aí do final? E alguns não estão no bom do final ainda. Por quê? Porque ainda não concordaram com a Trindade e estão fazendo movimentos que não têm Deus como primo motor, ou seja, não é a causa inicial do movimento. Então, isso é um problema para nós. Isso a gente não percebe em Jesus de Nazaré. Ele só se movia quando ouvia o Pai. Eu não ouvi meu Pai falando nada acerca da minha alimentação, então eu espero. Isso aqui para nós é um negócio sensacional. Quem ia ficar ansioso assim? Não tem ansiedade, passa até vergonha. Não tem como. Mas essas coisas vão levar tempo para entrar em nós. Está tudo revelado, está tudo escrito. Agora, a questão é, quanto tempo a gente vai levar para concordar com isso? Em concordando, vivenciar. Aí, vamos ver quanto tempo a gente tem aqui na Terra, né? E aí, para não deixar ninguém em dúvida, nenhum ponto solto, quanto tempo você tem? Aí você me fala, não sei. Então, você respondeu direitinho. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Então, a gente não deveria ficar brincando desse negócio assim de não obedecer a Deus, entendeu? Não deveria, porque assim, nenhum de nós se garante. Então, não sei quanto tempo eu vou ter. E assim, a lição é uma por vez. É uma por vez. Falou Deus com você. Você ouviu? Não, então parou, ué. Você ainda quer ouvir mais o quê? Você não ouviu nem a última coisa que ele falou contigo, ainda quer ouvir mais para piorar a situação? É igual aquela história que eu já contei para vocês de um camarada que, em me ouvindo, gostou, entendeu? Achou que estava sendo dito A com B, me pediu se eu havia feito a gravação daquele sermão. Eu falei que sim, aí eu fui querer fazer meu trabalho bem feito. Além do sermão do dia, coloquei mais 245. Fui querer fazer bem feito, gravei direitinho, pá, e aí, depois disso, ainda fiz uma coisa que eu também não faço. Fui querer saber se ele tinha ouvido. Nunca fiz isso. Só fiz naquela vez, passei vergonha e não fiz mais. Aí, uma vez que eu o encontrei, novamente, eu falei, e aí, cara, ouviu? Ele falou, de jeito nenhum. Cara, vocês não imaginam como ficou o meu estado de ser. Minha cara não sei para onde foi, minha alma sumiu, entendeu? O sol do meu corpo. Cara, eu fiquei muito envergonhado, porque assim, eu ousei fazer algo que eu não faço, na minha timidez, perguntei, e aí, mano, ouviu? Não, mas tá maluco? Aí eu balancei, eu fiquei sem chão, cara. Aí, quando eu me recuperei, ele falou assim, Michelin, presta atenção. Você falou naquele dia. Aquilo que você falou já foi um problema para mim, cara. Já foi um problema. Então eu tinha que resolver aquilo. Você me deu mais 245. Você acha que eu vou me meter nessa furada? Eu falei, caramba, olha a consciência do cara. Entendeu? Só vi isso uma vez. Falei, caramba. E é real. Por quê? A gente entrou numa de só ficar ouvindo o sermão. Esse é um problema que a gente tem. A gente deveria ouvir só um, entendeu? Só um, e já é problema que você não imagina quanto. Aí você ouviu um, você caça um lugar e fala assim, meu pai do céu. E, igual um amigo meu, que hoje já mora com o Senhor, um dia ele falou para mim, ele confessou, ele tinha um trabalho, excepcionalmente nesse dia ele não foi no trabalho, o trabalho dele assim, era sempre de fim de semana, ele não foi no trabalho, pegou na época assim, a mídia de DVD com os meus trocentos sermões, colocou, aí eu vi um, aí se empolgou, viu 2, 3, no quarto, ele falou que ele já estava ajoelhado, quando ele menos percebeu, ele falou assim, Senhor meu Deus, se as coisas são do jeito que meu amigo Michelin está dizendo,
mas nem crente eu sou. Ó! Aí eu não sei se eu falo mais, hoje ele já está com você. Então, assim, e outra, o cara estudou teologia comigo no seminário. Olha o nível da confissão. Senhor meu Deus, se as coisas são do jeito que meu amigo Michelin está falando, mas nem convertido e crente eu sou. Mano, ao nível da paz. Então, assim, é desse modelo. A gente precisa ouvir só uma vez e resolver. E já é muita coisa para resolver, cara. É muita coisa para resolver. Vir nesse negócio de reunião de Jesus é um perigo. Perigo danado, porque assim, aí, ó, texto sagrado é lido, explicado, ilustrado e aplicado. Pessoal, e agora? Das duas, uma. Ou você faz de cínico, finge de bobo. Que? Você ouviu alguma coisa? Não, não vi nada não, não sabendo de nada. Ou, Senhor, tu falaste comigo. E daí você mete o português, né? Já viu essa aqui? Mete o português, Senhor, falaste com teu servo. E resolve o que há para resolver, porque senão, cara, é só acúmulo de problema. Graças a Deus que a gente tem um modelo confiável que é Jesus de Nazaré. E nós não fazemos ideia do nível de exigência que esse ministério triplo requeria dele. Então, essa é uma das razões pelas quais, após um dia intenso de ministério, era necessário repouso tanto no âmbito físico quanto espiritual. Até Jesus precisou disso. Então, isso aqui é a maneira correta da gente começar e terminar o dia. Alguém disse que a oração é a chave que abre o dia e a chave que também fecha a noite. Não há melhor maneira da gente viver. Então, todos nós carecemos de um tempo tranquilo a sós com o Pai. E aí eu quero te chamar para a gente concentrar a nossa atenção no pedido que esse discípulo fez. Você sabe que é um pedido em nome do Colégio Apostólico e é um pedido revelador. Interessante. É uma frase curta que diz muito. Senhor, ensina-nos a orar. Até aí. O que esse pedido revela? Ele revela, por exemplo, o desejo de ser conforme o Mestre. Interessante isso. É um pedido que revela o desejo de ser como Jesus de Nazaré. Por isso que eu evoquei o texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas ser-me-eis testemunhas. Eu vou morrer falando esse negócio. Por quê? Geralmente as pessoas acham que Deus nos chamou para fazer coisas. Não, quem faz é Ele. Ele é que faz a obra que é dele. Vai fazer através de nós, a começar por nós, e às vezes, em alguns momentos, a despeito de nós, porque a gente fica atrapalhando. Tem uns momentos assim que a gente atrapalha bastante, entendeu? É um negócio assim incrível. Mas, como ele tem amor pelo nome dele que está posto sobre nós, ele faz. Traduzindo, não tem absolutamente nada a ver conosco. O que isso significa? Que quando Deus não encontrar nenhuma razão plausível para fazer o bem a nós, pode ficar tranquilo que ainda assim ele faz. Por quê? Porque o nome dele está posto sobre nós e ele tem zelo pelo nome dele. Por isso que a oração de fato é: Senhor, Pai, santificado seja o teu nome. Qualquer coisa errada que a gente vê na sociedade é simples. A raiz é: o nome de Deus não está sendo santificado. Qualquer coisa que seus olhos caírem e você perceber que não está certo, a raiz é essa. Isso só aconteceu porque quem fez o que fez não levou em consideração o nome de Deus. Então, isso é um pecado. Pecado não é o que a gente faz ou deixou de fazer, não é isso. Pecado é não ter a consciência que há Deus. Aí qualquer coisa que você faz é um desastre, entendeu? Porque quando você tem essa consciência, você consulta Deus, você não se move. Não. Eu até penso em fazer assim, vejo todo mundo fazendo assim, meus ancestrais fizeram assim, aqui todo mundo faz assim, beleza, mas a Deus, né? Em havendo Deus, Senhor, aqui o negócio é assim, mas o senhor tem algo para dizer? Se a gente tiver a coragem de fazer isso, mas às vezes a gente é muito no automático, entendeu? Vai fazendo, todo mundo vai fazendo aí, isso aqui é o problema. Então, todas as vezes que eu faço menção a isso, assim, você não imagina como a minha cabeça fica com a multiplicação de exemplos possíveis. Aí eu até me contei que, assim, irmãos, eu não sei se eu me faço entender quando eu falo isso. Porque, assim, é muito problema, cara. É muito movimento. Então, assim, nenhum de nós está parado. E quem disse que esses movimentos são oriundos, por exemplo, em Deus? Ou seja, que a motivação é a Trindade. Ou seja, que o motivo que precede a ação foi Deus. Você fez isso por quê? Que aí é a grande pergunta. Mano, onde é que você estava com a cabeça para fazer um negócio desse? Porque isso está escrito também. Por exemplo, Abraão era um cara mentiroso.
O filho dele, Isaac, era um cara mentiroso. Jacó, então, o cara conseguia pegar o pingo d'água e dar um nó. Entendeu? O cara era mentirosaço, mano. Olha só, 3 gerações, cara. Aí precisou vir um José para acabar com esse negócio. Os caras eram tudo mentiroso. Aí um dia, o Abraão começou esse negócio. Isso aqui é minha irmã. Era verdade, meia verdade, entendeu? Deu um rolo, entendeu? Deu um rolo. Aí o Isaac aprendeu. Aí um dia o cara tá lá no jardim, o rei olha da janela. O cara falou assim, mano, como é que essa mulher pode ser sua irmã, meu irmão? Tipo assim, me fiz entender os que são do time aqui. Como assim? Tá escrito. Aí o cara falou, assim tá escrito. Onde você estava com a cabeça para fazer isso? Se fosse na versão de hoje, mano, você é maluco? Como que você fala uma porcaria dessa? Não, é que eu fiquei com medo de vocês me passar o cerol, porque ela é bonita. As ideias do cara, mano. E detalhe, quem te mandou ir para lá, cara? Eu te mandei para o Egito? Falando sobre Abraão. Eu te mandei para lá. Eu não te mandei. Eu falei para você percorrer a terra. Ah, mas tinha falado, mano, por que você não falou comigo? Olha, o horror. Esse que é o problema. Agora, dá uma verificada no texto lá, o que deu isso aí. Aí na hora do cara sair do Egito, já levou Agar. Ó, já levou uma... Já não é... Mano, é só problema, irmão. E até resolver isso. Esse é que é o ponto. Então, assim, aplica na vida. Assim, meu pai do céu. Cada movimento que a gente faz para fora é uma coisa para resolver. E quem falou que eu tenho consciência que errei? Ainda tem esse detalhe. Porque, assim, se pelo menos eu tivesse, também ninguém precisava me falar. Porque entendo, eu já... Senhor, meu Deus, dei mole. Pronto, beleza? Não. Aí eu também não sei. Aí o irmão da vez me fala, qual foi, meu irmão? Cuida da tua vida aí. Se mete nessas coisas. Ó. Irmão, é só Mano, de Deus, meu, eu vou ter muito trabalho. É muito trabalho. E nós vamos ficar nisso aí. Entendeu? Vamos ficar nisso aí. Até o dia que a gente fala assim, Senhor, na moral mesmo, desisto. Então, e para falar isso? Tá vendo? Para falar foi rápido, só que eu vejo isso, entendeu? A nossa vida é assim. Não sei quanto tempo cada um de nós passou na dimensão das trevas. Nem sei se todos saíram da dimensão das trevas, ainda tem isso também, né? Como é que eu vou saber? Entendeu? Então, você passou, por exemplo, 20 anos lá. Tudo que você aprendeu, já foi na dimensão das trevas. Você vai ter que reaprender. Você vai ter que ser discipulado, reeducado, na luz. Porque do jeito que você fez, era do jeito que as pessoas achavam que era o melhor. Mas o melhor das pessoas está muito aquém daquilo que Deus quer. E para reaprender esse troço? Tá vendo? E a gente ainda cisma de matar a aula de Jesus. É só rolo, galera. Então, momentos como esse, assim, são imprescindíveis por causa disso. A gente precisa estar atento a Senhor, fala comigo, não me deixe desperdiçar a oportunidade. Então, esse pedido aqui é extraordinário. Por que é extraordinário? Além de tudo que eu já tentei dizer. Porque um discípulo não anseia tão somente saber o que seu mestre sabe. Não. Um discípulo, ele anseia ser como mestre. É outra coisa. Porque se for para saber, por exemplo, eu já estou desenrolando isso aí. Eu tenho um monte de cérebro lá no meu quarto. Entendeu? Eu tenho um quarto só para isso, só um monte de cérebro. Tem milhares deles. Se fosse para saber, eu pego e leio. Eu sei, eu sou alfabetizado, eu leio. Mas isso aí para mim é pouco. Eu quero é ser como Jesus. E como é que faz esse negócio? Só mediante o poder extraordinário do Espírito Santo. Por isso que já começa com aquela conjunção adversativa. Mas ser-me-eis testemunhas. A ideia ali no texto é de você ser um porta-retrato de Cristo Jesus. Então, olhar para você, se encontrar com você, é o mesmo que se encontrar e olhar para o Senhor. É um negócio magnífico. Eu vou fazer isso na minha força? Como? Não dou conta. Não dá. Mas o Espírito operacionalizando a salvação em mim torna isso possível. Então, é nesse sentido que essa oração aqui fala. Nós queremos ser como o Senhor. E é interessante notar que Jesus ele tinha propriedade para ensinar a orar, porque ele orava e em oração ele se dirigia ao Pai como alguém que tinha estreita comunhão e profundidade de intimidade. Isso é que é interessante. Então, ele tinha propriedade para falar sobre isso. Tanto é que a maneira como ele orava incitou que um discípulo tomasse sobre si a responsabilidade de ser um porta-voz do colégio apostólico e fazer o pedido. Porque, assim, ninguém ousa pedir nada para alguém que não se sinta motivado. Entendeu? Então, os caras ficam de boa, porque eles viam os fariseus orando direto.
Mas a maneira que Jesus se relacionava com o Deus Pai era absolutamente única, a ponto dos caras falarem, Senhor, ensina a gente também a desfrutar disso que o Senhor desfruta. Interessante também que não há nenhum registro detalhado acerca do que Jesus disse nesses momentos. A gente não sabe o que ele falou e a gente também não sabe se ele falou. Vai que ele ficou em silêncio? Também não sei, entendeu? A gente não tem tanta riqueza de detalhes assim desses muitos episódios em que ele se retirou para orar. No entanto, essa atitude repetida de Jesus mostra que ele precisava de oração como um prelúdio. E a gente se pergunta assim, prelúdio para quê? Por exemplo, prelúdio para os embates que ele enfrentaria diante das dores do povo. Aí, nesse caso, ele lançava mão do poder de cura. Um detalhe, Jesus não curou as pessoas simplesmente porque ele era Deus. Os milagres, o João chama de sinais, ele o fez para demonstrar a identidade messiânica. Então, os milagres que Jesus realizava, de fato, demonstravam que ele era quem dizia ser. Era uma prova irrefutável, para que ninguém tivesse dúvida, sobretudo os fiscais da religião, que eram os fariseus. Era tarefa de um fariseu verificar se os candidatos a Cristo de fato eram. Por isso que eles ficavam no encalço de Jesus. E Jesus torcia a mente dos caras, porque ele não se encaixava no paradigma que eles mesmos criaram por causa da leitura errada do texto. Então ele não conseguia se encaixar, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam negar, porque ninguém fazia o que ele fazia. E aí? Só restava uma saída, conversão. E aí os caras não queriam, né? Então, esse é o segredo. Se alguém ainda não pegou essa ideia, a religião sempre vai achar melhor matar Jesus e se preservar. Foi o que eles fizeram. Sempre vai ser assim. Qualquer lugar que Jesus comece a querer aparecer demais, eles vão sacrificar Jesus para continuar nos ritos velhos. É simples. Ontem, por exemplo, no aniversário do menino Tito, em algum momento assim, a Bruna Grilo estava conversando comigo e ela compreendeu o texto que você falou aqui. A primeira vez que eu li o texto, eu falei assim, será que isso aqui está escrito certo? Porque diz, naquele finalzinho, que quem tomou o vinho velho jamais admite que o novo é melhor, porque se acostumou com o velho. E para eu entender esse troço? Porque assim, a minha mente já estava devidamente aberta para a compreensão de que o vinho novo é o melhor, entendeu? Ou seja, com aquela ideia de João 2, entendeu? Que o costume era, coloca o novo primeiro, entendeu? O vinho bom primeiro, alto nível. Quando o camarada já estiver confundindo bolo com guardanapo, ou guardanapo com bolo, entendeu? Você entuxa lá o velho, tá tudo certo. Assim, o cara já não tá discernindo mais nada. Mas ali foi o contrário. Aí o cara, que era o mestre, falou assim, rapaz, você mudou aqui o protocolo da coisa? Você colocou, pô, já estava bom, mas você colocou melhor depois. Então a minha mente já havia assimilado isso. Quando eu li, eu falei, mas isso aqui tá certo. Aí que me veio a compreensão. Por isso que o religioso tem dificuldade com Jesus. Já está tão cauterizado, como é que o cara vai viver em liberdade? Não consegue, irmão. Tem que ter alguém para me escravizar, entendeu? Eu não consigo viver livre. Eu preciso ser manipulado. Sem maldição, não consigo viver. Aí, pegou a visão? Mano, tudo fica à vontade, irmão. Conversa com o pai direto, você e ele. Por exemplo, eu falando isso, não sei se está ficando claro, mas eu estou dando um tiro no meu pé. Eu estou dizendo que eu sou absolutamente inútil, porque assim, você entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, e eu fico aqui, ué. E eu, o que eu tenho com isso? Olha que negócio interessante. Pietra nos disse bem, tipo assim, nós somos como o vento. Isso para mim, que sou um co-pastor, você não acha que eu já conversei com Jesus, não? Pois Jesus, como é que você me fala um negócio desse? Como é que você não bota numa furada dessa? O cara chega para mim e fala assim, Michelin, tive uma conversa todo poderoso. Eu falo, é mesmo, irmão? É. Ele me mandou sumir no mundo. Eu faço o quê? Nada. Fala assim, vamos ajoelhar nós dois, Deus te abençoe, vai, meu filho. Esse que é, o cara é de Jesus, não é meu. E aí? Mas religioso vai falar um negócio, sem a minha bênção, tu não vais. Eu vou para onde? Entendeu? E outra, se sair daqui, carrega maldição. Para, irmão. Fala sério, rapaz. Maldição, para mim, já tá tudo lá na cruz, lá. Eu tô em liberdade. Agora, é lógico, claro e evidente, que precisaremos ser muito bem instruídos para vivermos nessa liberdade. Porque essa liberdade não é, por exemplo, porta aberta para a libertinagem. Pelo contrário.
Pelo contrário, agora a minha satisfação está em Deus. Isso aí não tem mais nada a ver comigo. Eu quero saber como é que eu vivo isso aqui em intensidade. Mas isso aí, galera, ó, leva tempo. Eu estou nisso aqui só tem 26 anos, direto, sem faltar um dia. Entendeu? Todo dia falando, explicando, demonstrando, entendeu? É difícil. O camarada, tipo assim, tá cauterizado, é tenso. Do jeito que eu falei para vocês, sem uma maldição, sem uma ameaça, o cara não consegue. Não consegue, ó. Gafanhoto, o cara se coça. Ó, o gafanhoto é o cara. Ai, meu Deus. Mano, não tem gafanhoto, não tem maldição, fica à vontade. Qual teria que ser a mente do cara? Senhor, meu Deus, me ensina então como gerir tudo isso aqui, entendeu? Porque assim, eu estou vivendo essa maravilha, eu gostaria que mais pessoas também vivessem. Me ensina a administrar tudo isso aqui para que mais pessoas vivam isso. Aí eu, como copastor, ó o meu trabalho como é que muda. Eu nunca, jamais vou falar, oh, irmãos, nós estamos precisando. Não, é o contrário, eu começo a te repreender. Irmãos, tenho algo a comunicar. Quem trouxer dinheiro aqui para a comunidade vai ser disciplinado. Nós não precisamos, não temos carência de absolutamente nada. Orem a Deus, pegue esse dinheiro e coloque em outro lugar, porque aqui não precisa. É assim que é. Isso é o evangelho. Agora, o cara te oprimindo, para. Pô, se nem o Espírito Santo me convence, o cara vai me convencer com opressão? É, fala sério, cara. Mas tem gente que gostou do vinho velho, entendeu? Vai fazer o quê? O novo tá aí, ó, de grátis. Mas ele acha melhor pagar. Aqui no Brasil é assim. A galera não sabe lidar com a graça de Deus. Esse é o problema. Não sabe. Tem que ser pago e muito bem pago. Esse é o problema, quando tudo é de graça. De graça. Evangelho é de graça. Agora, por exemplo, fazer manutenção das nossas coisas, isso aí é outra coisa. Mas o evangelho é de grátis. De graça recebeste, de graça dai. Agora, manutenção, isso aí é outra coisa. Eu não posso chegar em nenhum lugar, falar, em nome de Jesus, a não ser que o cara lá que está no lugar seja de Jesus. Porque aí vai rolar uma concatenação de desejos e propósitos. Eu vou chegar lá, o cara fala, estava esperando por você, Michele. O Senhor falou comigo nessa noite. Falou que você viria, o que você precisar para ele, pode pegar, porque isso aqui é tudo dele. Aí esse cara já vive o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Pegou? Mas enquanto todos não forem rendidos ao Senhor, isso não vai acontecer. Eu vou ter que chegar em qualquer estabelecimento com um bolinho de Deus seja louvado, que eu ainda sou da primitividade, não tenho, assim, né, não estou ainda na era muito do Pix, essas coisas aí, das transferências. Então, chega lá com um bolinho de Deus seja louvado, aí o cara já abre o sorriso 9h15, tudo vai ficar perfeito. É simples assim, nesse bom humor. A gente entende, a gente tem cérebro, funciona. Aí você começa a pensar, você lê. Quanto mais você lê, mais revelação você tem. Aí você para de ser manipulado. Agora, quem não lê, alguém vai ler para você. Distorcido, claro e evidente. Para satisfazer seus próprios anseios. E aí você se torna mão de obra barata para o trabalho dele, para o projeto que é dele. Você não tem nada com isso, não. O cara vai ser prosperar. Exemplo, um amigo nosso, ele não sabia de certas coisas, mas ele teve um insight. Aí ele percebeu que ele jogava o dinheiro lá para dentro das paradas e os caras lá da parada dele lá só prosperavam e ele não. Sem ele perceber, mas só no bom senso, ele falou, agora eu vou dizimar na minha vida. Ele falou assim, agora eu vou dizimar na minha vida, entendeu? Na minha vida, porque eu também tô a fim de prosperar. Ele nem sei, ele matou a charada. Eu falei, caramba, isso aí, quais ideias? Você fica sendo mão de obra barata para o projeto pessoal daquele cara lá que é um lobo. Não tem nada de ovelha, ele é um lobo, mas enquanto a gente não fizer bom uso disso, e eu falo a gente aqui como igreja que está no Brasil, entendeu? Nossa comunidade, todo mundo sabe que não é assim. Vai continuar assim. Se as pessoas que estão nos bancos checassem o que está sendo dito nos púlpitos através desse texto, desse paradigma, desse gabarito, acabou. Domingo que vem isso tudo acabava, mas os caras também não fazem, entendeu? Aí fica assim. Entendeu? Esse é o problema. Quando podia acabar, entendeu? Esse ciclo, por exemplo, vicioso. Então, nesse aspecto, Jesus precisou desse prelúdio, porque ele teria que enfrentar os embates, por exemplo, das dores do povo, da injustiça, da oposição, do escárnio, e até mesmo diante da hostilidade da oposição das trevas.
Mas havia uma outra razão também, e a razão primeira. Jesus também recorria à oração para adorar e dar glória ao Pai. Você sabe que Jesus é humano. E alguém, às vezes, pode pensar assim, André, mas espera aí, Jesus é Deus. Para que ele precisava orar? Esse é um aspecto. Jesus, de fato, é Deus. Jesus, de fato, é ser humano. Por excelência, ele é o modelo. Todo ser humano precisa adorar. E todo ser humano, por natureza, é um adorador. Se Jesus é o ser humano por excelência, ele ia adorar quem? O Pai. Então é por isso que ele orava. Simples assim. Porque senão a pessoa entra em parafuso. A oração de Jesus não é um teatro, é verdade. Ele não se movia sem antes saber qual era a agenda do Pai. Então ele sabia a agenda do Pai e sempre havia espaço nele também para alteração de agenda. Entendeu? Então ele ficava sempre atento. Por exemplo, João 2 é a primeira alteração de agenda, porque é o primeiro milagre. Então, até ali ele não havia feito absolutamente nada. E ele fez aquilo exatamente para revitalizar a vida. O que isso significa? Uma religião que não revitaliza a vida não serve para absolutamente nada. Entendeu? Isso é que é interessante, porque as talhas já haviam sido usadas para purificação. E o que Jesus falou era absolutamente assim, estranho. Porque o que acabou foi o vinho. Aí ele diz assim, encham as talhas. Para quem não sabe, 680 litros. Para quem já carregou água de balde, 680 litros, eu sei quanto dá, tá? É muita coisa. E ninguém falou absolutamente nada. Porque um gaiato ali, se fosse daqui, aqui, não é por nada não, mas na moral, o que acabou não foi o vinho? Foi. Eu quero uma encher de água. E você ainda quer que eu encha? Aí, tá vendo? Não tem isso no texto. Os caras foram. E para piorar, já estava ruim. Encheram, e diz o texto, até em cima, porque tem os caras que faz tudo na mediocridade. Meia boca. Essa merda. Entendeu? Já viu os caras? Também tô ganhando mal, sexta-feira, patrão, pá. Não tem? Fala que não tem. Lá no íntimo do céu, motivação. Mano. Entendeu? Aí, até na boca os caras encheram, velho. Aí, para piorar, ele falou assim: agora tira um pouco da água e leva para o mestre-sala. Mano, eu não sei vocês, mas assim, quando as coisas não estão boas, você procura assim ficar mais no seu sapatinho. É o mesmo que pedir aumento pro seu chefe quando ele já te repreendeu e quer te mandar embora, já te deu feedback. Aí você vai lá e ainda pede aumento. Eu já vi. O cara, com a corda no pescoço, cara, ninguém querendo mandar o cara embora, amarrar lá, o cara foi lá pedir aumento. Mano, eu vou assim, meu Deus, é o cúmulo da insensatez, velho. Aí isso que tava rolando ali. Agora tira um pouco de água e leva pro mestre sala. Imagina você chegar e dar um copo de água pro cara. O que acabou? Foi o vinho. Aí você leva um copo de água pro cara. Pergunta pra mim, eu te pedi alguma coisa? Tipo assim, não é um negócio doido, velho. Aí o cara foi, velho. Pegou a água e levou e deu. Quando o cara bebeu, eu falei, rapaz, isso aqui é do bom? Isso aqui é bom, entendeu? Aí eu te pergunto, que hora que a água virou vinho? No meio do caminho. Traduzindo, obediência. Eu e você não sabemos o que está acontecendo, mas Deus sabe o milagre que está realizando. Só precisa da nossa obediência. E quem falou que eu obedeço? Obedeço não, mano. É só ficar aqui, eu pulo. Entendeu? Mano, é só atrasa. Você entendeu, né? Não? É só. Fica aqui, o cara. Aqui, filho. É difícil, né, cara? É difícil, né? É difícil. É tenso. É difícil. Se não for Espírito Santo, não dá. Porque o nosso negócio é só ficar parado. Fica quietinho, filho, mas a gente não consegue. Não consegue. Então, é até trabalho do Espírito Santo fazer com que nós fiquemos quietos. É aquela ilustração imbatível de que fé cristã é como subir uma escada, mas não sou eu e você que subimos a escada, é a escada que nos sobe. Aí, sempre que eu falo isso, vem a ideia. Fique parado na escada. Mas aí a incredulidade que ainda resta em nós diz, e se eu mandar um moonwalker? Quem aqui nunca mandou um moonwalker na escada rolante? Tum, 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 tum. Andando para trás. É papel do Espírito Santo nos colocar lá e nos manter lá, porque nem isso a gente consegue. Olha que loucura. Então leva tempo para Deus nos vencer. Então, sabido isso, esse pedido do discípulo aqui é como se eles dissessem o seguinte: ensina-nos a orar, porque a gente não sabe.
Simples assim. Desse jeito aí que o senhor faz, a gente sabe não. Decorado eu sei, entendeu? Isso aí eu sei. Agora, com essa honestidade, com essa transparência, com essa intimidade, com essa profundidade, com essa proximidade, não sei não. Então, ensina-nos a orar, porque a gente não sabe. Segunda coisa, ensina-nos a orar, porque nós somos necessitados de Deus Pai e nós desejamos desfrutar dessa comunhão e amizade como tu desfrutas. É isso que a gente quer. Não é esse relacionamento burocrático. Parece que eu estou falando aí, sei lá quem eu estou falando. Não, isso eu não quero, não. Quero falar do jeito que você fala, porque é um negócio diferente. Entendeu? Você não fecha nem o olho por orar. Não, que a gente que inventou esse negócio de dar uma fechadinha para ver se vai, né? Entendeu? Que é tenso. Muita distração. Então a gente. Eu gosto quando o cara faz isso aqui. Muito bom, né? Não precisa. Entendeu? De nós, o Moisés é o camarada que mais percebeu a presença de Deus. Eu não uso esse termo como as pessoas falam, sentiu. Não dá para sentir presença de Deus. Tá maluco? Você toma um susto e quase morre. Entendeu? Toma um susto. O cara fala, estou sentindo a presença de Deus. Eu falei, como? Como? O dia que você sentir a presença de Deus, você pode ficar tranquilo, você também não vai sentir mais nada. Mano, a gente não tem estrutura para isso não, irmãos. Não tem corpo para ir. Como? Toma um choque aí, ó. Entendeu? Toma um choque, você empacota, entendeu? Agora, eu estou falando de Deus, Senhor do universo. Não dá. Mas a gente pode perceber. O Moisés era um cara assim. Ele percebia a presença de Deus com tanta intensidade que diz o texto sagrado que ele falava com Deus como quem fala com amigo. Entendeu? Eu sei de um caso de uma pessoa que também estava numa pegada assim. Não sei mensurar, porque eu não conheci Moisés. Entendeu? Então não sei mensurar. Mas, camarada, assim, uma vez ele estava conversando com alguém e do nada o camarada começou a conversar com outro alguém, assim, eu estava com ele. Não, com o Espírito Santo. Eu falei, ih, as ideias dos caras, entendeu? Noção diante de quem está, entendeu? Com intensidade. Então era isso que os discípulos perceberam em Jesus. É diferente, cara. Nunca vi ninguém falando assim, com esse nível de profundidade e intimidade. E terceira e última coisa, não menos importante, ensina-nos a orar, porque essa experiência é que nos possibilitará de fato aprender a ser teus discípulos. Sem essa experiência, a gente não consegue. Então, a gente precisa que o Senhor nos ensine a orar. Então, irmãos, evangelho é uma nova consciência. Essa nova consciência que Jesus ensinou os caras. Por isso, diz o texto, que ele, ao responder, os ensinou. Quando orardes, dizei. Esse dizei não é simplesmente para a gente repetir. Não é isso, mas é uma consciência. Qual consciência? Vocês vão falar com Deus, Pai. Vocês vão ter essa possibilidade. Ninguém nunca imaginava um negócio desse. Jamais. Deus era até pai, mas da nação, mas era outra percepção. Agora, nesse nível de intimidade, de chamar Deus de Abba, ou seja, como se fosse um balbuciar de uma criança, como assim? Por isso que o adversário também percebeu que havia perdido, de fato, definitivamente, quando Jesus na cruz disse assim, Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pô, depois de tudo isso, o camarada não perdeu a confiança. Já era para mim, foi nesse momento. Então, o bom é quando a gente consegue também guardar tudo isso. Então, qual é a ideia para essa manhã? O negócio está fluindo maravilhosamente bem, então eu vou parar aqui e deixar um pouco para outra oportunidade. Qual é a ideia? Aquilo que entra no nosso coração só se faz verdade quando se encarna e quando se torna confissão da boca ao todo da vida. O que isso aqui significa? Como é que isso aqui se aplica a nós? Pode ser que, né, em conversando aqui, dessa maneira um tanto quanto descontraída, a gente tenha experimentado um certo despertamento. Vai que enquanto você ouvia, você se deu conta e você fala assim, rapaz, eu gostaria mais de progredir, por exemplo, no meu relacionamento com o pai. Eu vejo assim que eu ainda estou bem aquém do que eu poderia e deveria. Gostaria de progredir. Então, se isso está acontecendo no íntimo do seu ser, gostaria de chamar a atenção para o fato de que progredir na oração passa pela convicção da necessidade pessoal de oração. Ninguém vai progredir em oração se não perceber que precisa de oração. Mas como? Entendeu? Enquanto você achar que dá conta por si, você não ora não. Não tem como orar, não tem como. Estou dizendo. Você só ora quando você precisa orar mesmo.
entendeu? Enquanto você tiver recurso, você não ora. É igual o camarada que está se afogando, entendeu? Enquanto ele achar que ainda dá conta, ele fica lá se debatendo. Enquanto o cara não se entrega, o salva-vida também não pode fazer o trabalho, porque senão morre os dois. Simples assim. No nosso caso não é diferente. Enquanto restar energia em nós, a gente não ora, entendeu? Por quê? Porque a gente ainda faz, ainda dá para fazer. Isso aqui eu desenrolo, entendeu? Agora, quando você de saída fala assim, ó, não dá para mim não. Não dá. Por exemplo, permitam-me, eu sou um camarada extremamente tímido. E toda vez que eu falo isso, a pessoa fala assim, ah, eu falo, não, mas eu tô aqui porque eu tô sozinho, né, irmão? Você acha que eu sou bobo? E quando terminar, você vai ver se eu vou ficar aqui um minutinho, eu vou meter o pé, entendeu? Como estamos fazendo juntos, aí eu fico desse modelo. Agora, sozinho, como? Não dá, não tem condição. Esse é o ponto. Então, enquanto a gente não percebe essa necessidade de oração, a gente continua fazendo com as nossas próprias forças. O que isso significa? Que a gente vai precisar ser vencido. E aí Deus sabe nos vencer. Por isso é que tem uns rolos assim que a gente se mete, que leva um tempo para sair, para ver se a gente acorda para a vida. Entendeu? Eu sou assim, meu filho, mas como é que você entrou nisso aí? Fui eu que te coloquei. Porque tem rolo, por exemplo, eu só me meto em furada, mas furadas motivadas pela Trindade. Sempre é furada. Se eu ouvir meus áudios, ó, eu tava na furada, é sempre motivado pela Trindade. Toda hora eu tô numa furada, velho. Toda hora. Mas não foram furadas que eu mesmo me coloquei. Não é assim. As furadas que a gente se coloca por desobediência, por rebelião, aí, se você se conscientizar que está na furada, pode ser que a Trindade ele fale, mas assim, como é que você entrou aí, meu filho? Aí só, caramba, faltou oração. Esse é o ponto. E quem falou que a gente tem consciência? Esse é o problema. Então, enquanto a gente não discernir essa necessidade, a gente não progride. Seguido dessa convicção, vem o reconhecimento de que nós não sabemos orar como convém. Então, primeiro eu tenho que ter a convicção que eu preciso. Em discernindo isso, aí eu vou falar, mas também não sei orar. Aí você fala, lá vou eu de novo com o problema. Aí você vai ser lembrado, instruído que o Espírito Santo é que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Porque se não for assim, já digo o que acontece. Aí vai aparecer um gaiato aí buzinando tua cabeça, falando assim, ó irmão, assim, quando você for orar para uma coisa importante, pausa, aí você usando a mente fala assim, irmão, você está me dizendo assim, então, que tem coisas pelas quais a gente ora que não é importante? Os caras vão falando, mas não pensa no que está falando. Tudo é importante, por isso oramos, beleza. Não, porque sim, tem umas coisas assim pelas quais a gente deve orar, as coisas que são mais importantes, aí não é bom a gente falar, não. Aí você, opa, segura o disco de novo. Como é que é? Aí não é bom falar? É. Por quê, irmão? Porque assim, o capiroto pode ouvir. E se ele ouvir, ele joga areia. As ideias dos caras que não conhecem a Deus e tampouco o evangelho. Não é nada disso. Já pensou se fosse assim? Vou dizer ainda essa vez. O adversário sabe o que nós pensamos. Ele sabe. Ainda essa vez esclareço. O que não tem nada que ver com onisciência. Onisciência é a capacidade que alguém tem de saber tudo, sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Só Deus. Ponto. Agora, o adversário, qualquer ser angelical, sabe o que os seres humanos pensam, por uma razão simples. Não há mediação entre nós, seres humanos, e os seres angelicais. Só há mediação entre nós. Por isso é que, antes de começar aqui, quando eu estava preparando tudo, eu estava em oração. Por quê? Eu sei falar em português. Me esforço para falar um português correto, porque vocês também são falantes da língua portuguesa. Ponto. Só que isso não é suficiente para que eu me faça entender. Se o Espírito Santo não fizer a mediação entre nós, por mais que eu esteja soprando o vento de uma maneira que a nossa língua nativa, você não compreende. Mas o Espírito Santo fazendo mediação, eu estou falando o que estou falando e tenho certeza absoluta que está chegando para você outras coisas. Está chegando para você exatamente o que você precisa ouvir, que eu jamais terei condição de saber e tampouco te falar. Eu nem sei quem é você. Mas eu vou saber o que você precisa. Mas o Espírito Santo sabe. Então, ele é que faz essa mediação. Então, ele é que ora por nós. Nós falamos o que falamos. Procuramos falar o mais acertado possível. Procuramos falar dentro daquilo que a gente já sabe que está aqui. Mas ainda assim é insuficiente. Porque a gente não dá conta de saber tudo que Deus quer. Mas o Espírito Santo dá.
porque ele sabe qual é a mente do Senhor. Então, em orando, a gente precisa saber que oração não é um negócio que a gente faz. Oração é um lugar no qual nós estamos. Como assim? Nós estamos dentro do Santo dos Santos. Oração é você estar na presença do Todo-Poderoso todo o tempo. Isso não era possível antes do sacrifício de Jesus. Só uma pessoa orava uma vez por ano, sumo sacerdote. Aí ele entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, sob risco de morte. Se o bicho pegasse, ele dizia, entendeu? Já morria, ponto. Quando Jesus morreu, diz que o véu rasgou de cima a baixo. Então, um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Ele nos colocou todos lá dentro. Aí, quando se aplica essa ideia, esse ensinamento a essa bobagem que às vezes muita gente fala, não tem como subsistir. Por quê? Não há como o adversário entrar. Ele não pode, nós podemos, porque nós fomos lavados no sangue de Jesus. Como é que ele vai entrar lá? E ainda que entrasse, vai que, né? Ah, mas vai que. Não, não tem como. Mas mesmo assim, ele não consegue discernir o que o Espírito Santo está falando, porque são gemidos inexprimíveis. É um negócio lindo. Traduzindo, irmãos, irmãs, isso deveria fazer com que nós nos sentíssemos motivados a orar, sempre, porque nunca haverá desperdício nas nossas orações. A gente fala o que fala, mas você nem precisa ficar agarrado nisso, porque senão você também vai cair naquela falácia. Pô, Michelinha, assim, eu até entendi o estudo assim e tal, mas sabe como é que é, né? Eu não oro porque eu também não sei fazer oração certa, não sei falar as palavras. Tem gente que é assim, ainda me tenta. Que fala, não, Michelinha, vim aqui para chorar, porque a sua oração foi, oh, não vem não, irmão, vem não. Vem com esse papo furado para cima de mim não, que isso é tentação. Isso é transferência de responsabilidade. A responsabilidade é sua. Eu não posso, por mais que a gente fale isso em português, e se você falar, não pense que você está pecando, não é isso. Mas você vai saber como é que é em português. A gente fala assim, ora por mim, não dá. Dá para orar com você, por você não dá, porque por você é o Espírito Santo. Pegou? Simples assim. Quando você... Não é verdade. Quem ora por mim, por você, por nós, é o Espírito Santo. Mas dá para a gente orar junto? Dá. Dá para nós nos suportarmos em oração, mas não dá para transferir a responsabilidade ao tal do crente lá 6 horas. 6 horas aí por mim? Eu falei, não dá, não dá. Você, é o caso da irmã, que foi conversar com um pastor de saudosa memória, chamado Davi Gomes, já mora com o Senhor, e ela chegou, pastor, ora por mim? Ó, já, se eu sei, imagina ele. Ela já sabia de tudo. Sim, irmã, vamos fazer assim, vamos combinar. A irmã ora primeiro, na sequência eu oro. A irmã orou a primeira vez, rolou isso aqui, ó. Imagina o constrangimento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Para encurtar uma história longa, lá pela 7ª vez a irmã orou. Vou acrescentar, infelizmente, de verdade. Quando ela abriu o olho, o pastor estava lá do mesmo modelo, olhando na carinha dela assim, agora não precisa mais que eu ore, né? Olha isso. Pegou a visão? É isso que a maioria de nós faz o tempo todo. A gente não quer assumir o ônus, a responsabilidade da coisa, a gente transfere. Não é assim. Quem ora por nós é o Espírito Santo. Nós podemos orar juntos, por exemplo, temos o nosso espaço de conversa orante. É um negócio mais louco que eu já vi na minha vida. Eu sempre estou passando vergonha lá. Não tem um dia que eu não passo vergonha, que sempre tem um visitante, eu fico pensando, o que essas pessoas devem achar disso aqui que está acontecendo? A parte boa é que a Deus, por exemplo, semana passada, Gabriel me solta lá o meme lá que ele mandou para mim, explico a todos, porque senão vocês vão ficar sem contexto. Ele falou assim, aí, Michelin, já estou na pegada da Laura. Laura era uma professora, a reportagem é o seguinte, mulher aparece na cadeia. Qual foi a questão? Ela diz assim que ela entra em uma loja de departamento, vai direto na seção de brinquedos, pega o ursinho de pelúcia e sai sem pagar. Corta, ela já está lá atrás das grades no Chilindró. Você tem que ver a expressão da moça, ela numa alegria. Aí ela diz assim, eu não tinha tempo para mais nada. Minha cabeceira assim, ó, mesa de cabeceira da minha cama, cheia de livros, eu não podia ler. Olha isso aqui agora. Aí ela dá uma pausa assim, olha esse silêncio. Aqui eu tenho tempo. Eu não tinha tempo para nada. E outra, estou tirando o atraso dos CDs que eu não ouvi. Inclusive, CD novo da Maria Bethânia. Não, é da Gal Costa. Tá uma maravilha. A menina canta a música. Mano, você vê no semblante que ela tá surtada, mas é isso. Esse é o problema, entendeu? Aí, numa dessas, eu contei essa história. Quando eu terminei de contar, o Gabriel aparece. Falei, então, ele aí contou... Mano, tô lá falando, aí tinha uma pessoa visitando, e eu penso assim, o que eu tô falando? O que essa pessoa vai achar? Tipo assim, porque é um todo. Tem o layout,
tem os participantes. É um todo. Então, quem chega assim, para não me deixar sozinho, né, irmão? Não, porque se fosse só... Tem o Léo, tem os participantes. Então, assim, é um todo. Aí eu falei assim, e aí, pá, primeira fala da pessoa. Tive aquele cuidado, aquele tato de deixar a pessoa por último, para ela entender como é que funciona. Primeiro testemunho, isso aí falou muito forte ao meu coração, que eu sou professora também, porque a pessoa em questão lá, a Laura, era uma professora. E a maioria de nós aqui o é, então todo mundo sabe como é que é a toada da coisa. Percebe? Então, a gente precisa desse tempo, a gente precisa desse espaço para que a gente, de fato, possa orar de verdade, entendeu? Eu quero encerrar aqui, sei que está difícil, não porque eu não queira, mas porque está fluindo, mas a gente tem um tempo, tem um horário, então eu vou deixar um pouco mais para o próximo encontro. Eu creio que o que a gente precisava ouvir, nós já ouvimos. Última coisa que digo, de fato, é que tudo isso aqui nos leva e faz desembocar na nossa admissão de impotência. Simples assim. Enquanto a gente não admitir que é impotente, a gente não ora. Então, espero que nessa manhã a gente tenha, de algum modo, experimentado assim, essa constatação de insuficiência, que a gente possa dizer com toda a verdade do ser que não é suficiente em si mesmo. E uma vez que a gente diga isso, saia daqui hoje, nessa manhã, com essa verdade no coração. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Beleza. Mas para você não sair na derrota, aí você fala assim, graças a Deus que há Deus. Então, ele é, ele tem, ele sabe, ele pode. Eu vou falar é com ele. Pronto. Simples assim. Entendeu? Só que vai levar uma vida para a gente viver isso. Então, eu vou orar pedindo que o Espírito Santo possa nos guiar e efetivar tudo isso que a gente pôde ouvir nessa manhã como realidade para a nossa vida. Pai nosso, nós te bendizemos. Queremos te agradecer pela possibilidade desse encontro, pela exortação, pelo confronto e também pelo consolo, porque realmente ouvimos a tua voz, percebemos tudo aquilo que não está em consonância com a tua vontade. Entretanto, Deus, nós não saímos daqui da reunião arrasados. Pelo contrário, a gente sai com esperança no coração, exatamente porque o Senhor é. Então, em o Senhor sendo, nós temos conforto em Ti, temos segurança de que a salvação será aplicada em nós pela ação magnífica do Espírito Santo. Então, nós reconhecemos que nós não somos, mas Tu és. Nós reconhecemos que nós não sabemos, mas o Senhor sabe tudo que há para ser sabido. Nós reconhecemos que nós não temos, mas o Senhor é fonte e providência para cada um de nós. E nós reconhecemos que nós não podemos, mas em Ti tudo é perfeitamente possível, como nós fomos lembrados nessa manhã. E é assim que a gente quer viver. Não nos deixes mover no planeta sem antes ouvir a Tua voz. Que a nossa motivação seja, de fato, o Teu comando. Nós agora, Pai, deixamos a rebelião e fomos postos no time da adoração. Então, Pai, que todos os nossos movimentos sejam para o máximo louvor da Sua glória. Pai, nós reconhecemos as nossas faltas, os nossos equívocos, os nossos pecados e queremos, humildemente, abrir mão de todos eles, de tal modo que no lugar só se encontre obediência em cada um de nós. Nessa manhã, é com essa honestidade que nós oramos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Maravilha.